Boa tarde, eu sou o Luca Carloni. Eu sou Thales Carraro e está no ar mais um Planeta SPM. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Esse ditado popular talvez nunca tenha sido tão verdadeiro quanto nos dias de hoje. Nas mídias digitais, a tendência aponta para o uso cada vez maior de recursos visuais no lugar do texto. No jornalismo, as imagens levam o consumidor de notícia, que já não se contenta em ser apenas um espectador passivo, para dentro do acontecimento. Mas como está a rotina de trabalho e a perspectiva profissional daqueles que vivem de capturar momentos? Como a pandemia afetou os fotojornalistas em um momento em que a população estava em casa e o interesse público se concentrava nos corredores dos hospitais? E, principalmente, como está a atuação desses profissionais hoje, nesse confronto entre o novo normal e a velha rotina que a sociedade atravessa? Hoje, o Planeta SPM recebe pela segunda vez, a primeira aqui no estúdio, o fotojornalista Thiago Queiroz para conversar sobre tudo isso e um pouco mais. Obrigado, Thiago, pela presença. Pô, eu que agradeço vocês aí, então para mim é uma honra estar aqui no estúdio hoje. Valeu mesmo. Muito obrigado. Antes de começar essa entrevista, vamos assistir um vídeo para conhecer melhor a carreira do Thiago. Thiago Queiroz é jornalista formado pela PUC São Paulo e pós-graduado em fotografia pelo SENAC. Passou por revistas institucionais e estúdios publicitários até que em 1998 se tornou jornalista freelancer do Estadão. E em 2002, Thiago virou fotojornalista fixo do jornal. Para ele, que procura sempre fotografar pessoas marginalizadas pela sociedade, o diferencial na profissão é estar atento a histórias que passam despercebidas no cotidiano. Thiago, da primeira vez que você participou desse programa, a gente estava no meio da maior crise sanitária dos nossos tempos. A pandemia veio para mudar muita coisa em todos os campos, basicamente. Eu queria saber como foi sua atuação profissional nesse período, as dificuldades que você teve e tudo mais, e também o que você acha que a pandemia trouxe para o fotojornalismo de mudança? Cara, eu cobri tudo mesmo, assim, desde o início, né? Lá em março do ano passado, de 2020, que eu comecei a sair para a rua. E a primeira pauta que eu me dei conta de que o negócio ia ser grave mesmo foi lá na José Paulino, né, no bairro do Bom Retiro, que foi quando o dia que o comércio fechou lá. E é uma rua extremamente movimentada, né, com comércio popular. E parecia aquelas ruas assim daqueles filmes que a gente via na sessão da tarde de faroeste, assim, só faltou o feno rolando assim na rua, né? Não tinha nada, cara, tudo fechado assim. E aí eu me dei conta de que o negócio ia ser pesado, né? Aí eu cobri todos não, né? Mas boa parte dos hospitais de campanha eu consegui entrar. Eu fui o primeiro fotógrafo que entrou no hospital de campanha do AMB, né? E assim, como todo mundo, eu tive muito medo também, né, cara? Eu fiquei muito apreensivo, assim, mas achei que era uma oportunidade de eu estar participando de um momento, assim, muito histórico, né, para o fotojornalismo. E o que me segurou, assim, nesse período mais duro mesmo, foi o fotojornalismo, cara, assim, e aí que eu percebi a importância total, assim, né, muito grande, assim, do jornalismo aplicado, assim, na fotografia, né, porque até mesmo os repórteres de texto, assim, poucos, né, nesse período mais duro, assim, saíram para a rua, né, e os fotógrafos, assim, que trabalham com jornalismo, cara, assim, quase todos, né, foram para a rua para documentar esse momento, né, cara, eu tenho um certo orgulho, assim, de ter participado disso ativamente, né? Mas, assim, como todo mundo no planeta também, tive meus momentos de angústia, fiquei muito, assim, com medo, mas falei, puxa, um tempo atrás eu vi aquelas cenas antigas, antigas não, né? Mas são recentes, da cobertura do Ebola na África, e eu ficava pensando, puxa, eu gostaria de cobrir alguma coisa assim, né, semelhante a isso, né? E de repente o negócio
acontece de uma forma planetária, né? Eu falei, poxa, agora não tem desculpa para não cobrir, né? Então foi um pouco isso que aconteceu, né? Bom, Thiago, algumas análises apontam que a credibilidade do jornalismo estava vindo em uma notável baixa e a partir da pandemia essa credibilidade foi de certa forma retomada, porque a população começou a perceber que a informação de qualidade era essencial para a sobrevivência da população. E eu queria saber de você o que você acha que o público, que a população começou a perceber, como a população começou a perceber a importância do fotojornalismo nos tempos atuais? Olha, eu acho que o fotojornalismo é essencial, assim, né, para uma sociedade, assim, que ele aponta, ou deveria apontar, né, as coisas que estão erradas, né. Por exemplo, agora no Brasil, aquela cena recente que o fotógrafo do Globo fez, acho que é o Domingos Peixoto, né, que deu uma viralizada boa, né, que é aquela cena super comovente das pessoas pegando ossos, né, naquele caminhão frigorífico, né. Cara, uma cena dessa, você começou o programa falando, né, que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Eu discordo um pouco disso, assim, porque eu também sou colega de vocês, assim, eu fiz jornalismo, né, sou formado em jornalismo não pela SPM, mas pela PUC. E então eu prezo muito, assim, o jornalismo de texto também, né, eu dou muita importância também, assim, sei da importância do jornalismo de texto, assim. Mas realmente, uma foto como aquela lá, aquela foto sim, né, vale como por 1000 palavras, né, de repente até por 10.000, né. Então, eu acho que o poder sintético de uma fotografia, né, de uma fotografia jornalística, assim, cara, é impressionante, né. A mensagem numa foto como aquela tá toda lá, né, assim, a pessoa... todo mundo está vivendo isso aqui no Brasil, nessa crise econômica, desigualdade social, né? Então é um pouco isso, assim, que eu penso, né? Bom, precisamos interromper para fazer um breve intervalo e o programa SPM volta já já para falar sobre fotojornalismo na era digital com Thiago Queiroz. Estamos de volta nos estúdios do Planeta SPM para conversar sobre fotojornalismo nos dias de hoje. Estamos recebendo o convidado Thiago Queiroz, fazendo sua segunda participação no programa, mas a primeira aqui, diretamente do estúdio. Sempre lembrando que você pode nos acompanhar tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram da Agência de Jornalismo da SPM. Bom, Thiago, hoje em dia não é mais novidade para ninguém que todo mundo tem um celular, uma câmera no bolso, né? É um cenário muito diferente de quando a fotografia foi concebida, que eram poucas pessoas que tinham câmera e tinham esse ofício de fotografar e documentar. E o que você acha que difere um profissional hoje em dia, um fotógrafo hoje em dia, de uma pessoa comum apenas com um celular? Olha, eu acho que a capacidade de contar uma história, assim, né, que a gente costuma falar de storytelling, assim, né, desenvolver uma narrativa mesmo acerca de um tema, assim, né, e pensar, no caso do jornalismo, pensar na fotografia aplicada ao jornalismo, né? Qual que é a importância dessa imagem jornalisticamente, né? Então, eu acho que, levando para o jornalismo, assim, é super importante o profissional não só saber as técnicas fotográficas, né? Porque até como você falou, hoje em dia tem os celulares, né? Tem todas as ferramentas depois no tratamento do pós, assim, que você pode melhorar bem sua imagem, né? Mas você está muito bem informado do que está acontecendo, né? Porque às vezes você pode estar passando por uma baita história do seu lado, assim, na rua, né? E não sacar que aquilo pode ser a capa do jornal do dia seguinte, né? Então você considera isso algo positivo? Todos terem câmeras no bolso e conseguirem documentar, ou você considera isso algo negativo? Porque, de certa forma, banaliza um pouco a fotografia, né? Sim, sim e não, né? Porque a fotografia sempre foi feita para as massas, né? Foi já uma arte, assim, que...
Bom, aí seria uma conversa longa, assim, que a gente teria que voltar muito, desde essa coisa do fotógrafo viajante, né? É tudo uma construção, por exemplo, da Kodak, né? Sim. E de você registrar toda a sua viagem e tal. É uma coisa que foi construída mesmo para ser para as massas, né? E isso, assim, ao longo das décadas, só foi se intensificando, né? Com o advento das câmeras digitais, né? E depois com celulares, né? Então, eu acho que é benéfico, na verdade. Eu acho que traz mais benefícios do que malefícios, porque você está democratizando muitas vezes a informação, né? Aquele tipo de foto, por exemplo, de denúncia, né? Aquela coisa, aquele abuso policial, às vezes, que passava, que não era documentado porque estava num fundão lá da cidade. Hoje em dia, né, a pessoa pode, de repente, estar filmando, né, escondido atrás de um buraquinho lá e tem o seu poder, né, de certa maneira, né. Então, eu acho que essa democratização da imagem, eu acho que traz benefícios, né. E eu acho que sempre vai ter espaço para o fotógrafo que tem assim, que estuda, o fotojornalista, né, cara, que está querendo fazer a sua história, assim, através da fotografia, né? Eu acho que ainda tem mercado, sabe? Sim. E Apesar de, assim, só complementando, apesar que está, assim, cada vez mais, vou ser sincero, está um mercado bem competitivo, né? Cada vez mais, né? Com as redações cada vez menores, cada vez mais enxutas, né? Mas ainda tem campo, cara, para o profissional, assim, tem as agências de notícias internacionais, né, que dá para você trabalhar, as agências de notícias locais, os próprios jornais que ainda tem pequenas equipes, mas ainda tem, né, enfim, dá para tentar trilhar um caminho ainda aí na profissão. E dentro dessa questão do celular, né, que a gente estava conversando, de muitas pessoas terem essa possibilidade de fazer imagem, hoje a gente vê os celulares fazendo não só aquelas imagens corriqueiras de um mandar para o outro no WhatsApp, mas também grandes ensaios, não só de fotojornalismo, mas fotografia autoral também. E como que muitos fotógrafos mais tradicionais são meio céticos em relação a isso, assim, a questão da fotografia no celular, né? Hoje, você acredita que um fotógrafo profissional precisa ter uma daquelas câmeras DSLR, né? Ou não? E como que você vê essa possibilidade no fotojornalismo, né? É engraçado, porque contar uma coisa muito pessoal. Hoje eu sonhei que eu estava fotografando com filme, cara, muito engraçado, cara. E eu gosto muito ainda de fotografar, o Lucas sabe, a gente já conversou sobre isso. Eu gosto muito de fotografar com filme ainda. Eu tenho uma Rolleiflex dos anos 50, uma câmera acho que deve ter uns 60, 70 anos, né? E ao mesmo tempo também gosto de fotografar com um celular, né? Que eu acho a praticidade do celular incrível, assim. Ao mesmo tempo, eu acho que daqui a pouco vai ter uma revolução também nas câmeras profissionais, porque tem as câmeras reflex, né? Que estão há décadas, que tem o espelho, né? Quem fotografa sabe que quando a gente, né, dispara, o obturador levanta o espelho. E agora tem as câmeras que estão super tecnológicas, tal, estão desenvolvendo umas câmeras com Wi-Fi e tal, que era uma coisa que já deveria ter sido feita há muito tempo. Para o fotojornalismo, que são essas câmeras sem espelho, né? Que são umas câmeras mais silenciosas, menores, né? E eu acho que vai ser uma revolução isso também, porque as câmeras, essas DSLR que você citou, elas são umas câmeras muito pesadas, né? E as lentes são pesadas e esse equipamento que as empresas japonesas estão fazendo, elas são câmeras mais compactas, entendeu? Bom, só estou falando isso assim porque, na verdade, são ferramentas, né? Quem é fotógrafo precisa de alguma ferramenta, né, alguma máquina, algum celular para poder registrar, né? Então aquele papo também que às vezes é muito recorrente, assim, a câmera não importa. Eu acho que não, acho que a câmera importa muito, assim, e até dependendo do equipamento que você tem, o teu olhar muda também, né? Por exemplo, eu comecei falando do filme porque às vezes eu preciso voltar para o filme
porque o filme, ainda mais o filme da Rolleiflex, que é o 6x6, são 12 chapas só que a gente tem num filme. Então, a gente quando fotografa no digital, a gente fica muito viciado em disparar, assim, que nem meio de uma forma alucinada, né? Uhum. E com o filme não, aí eu preciso pensar mais. Então, dependendo do tipo de equipamento que você tem, até a tua linha de raciocínio, assim, muda muito, né? É muito engraçado isso na fotografia. E a gente, hoje, nos dias de hoje, eu acho que está uma época muito interessante para fotografar, muito mesmo, porque a gente pode fotografar desde uma chapa de vidro, sei lá, uma câmera em médio formato, existe esse tipo de equipamento ainda, apesar de ser cada vez mais restrito e cada vez mais caro, mas se você um dia quiser fazer uma foto assim com um equipamento em grande formato, você consegue fazer, né? Tem o médio formato que eu citei, o Rolleiflex, né? Os celulares e assim, o céu é o limite, né? Então tem uma gama grande de equipamentos que você pode dispor, né? Hoje em dia, isso eu acho bem bacana, assim, de pensar, né? Para fazer fotografia, né? Tudo isso para fazer fotografia. Sim, legal. Sim. Bom, infelizmente, vou ter que chamar para mais um intervalo. Vamos para mais um breve intervalo e no próximo bloco, eu e o Luca vamos continuar conversando com o Thiago. Não saia daí. Perdeu outra vez. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Planeta SPM. Hoje a conversa é com o fotojornalista Thiago Queiroz. Vamos falar sobre fotojornalismo nos dias atuais. Bom, Thiago, com todas essas mudanças que a gente conversou nos últimos blocos, eu queria saber da sua experiência profissional mesmo, desde quando você começou até agora, o que você acha que mudou na profissão do fotojornalismo? As exigências, na própria atuação, o que você acha que mudou desde que você começou para o agora? Olha, eu acho que a gente é mais cobrado do ponto de vista técnico mesmo, né? Ter uma foto assim... o fotojornalismo, ele está com uma técnica quase que semelhante a publicidade hoje em dia, né? Assim, tem a questão da luz, do tratamento de imagem. Quando eu comecei a fotografar, eu comecei a fotografar com filme ainda, então tinha que sair correndo para revelar o filme, entendeu? Editar no filme, né? No negativo, né? Hoje em dia, lógico, né? Não tem mais isso, né? Aquele papo que a gente teve do filme não é o meu trabalho do dia a dia, né? Então, editar muito rápido também, né? Eu acho que a questão da edição hoje em dia pelo menos o trabalho mais do hard news, hoje em dia tem que ser tudo muito rápido, né? E então, eu acho que a cobrança mesmo do tempo, eu acho, né? De você fazer a foto rapidamente e enviá-la mais rápido ainda. Isso estou falando no dia a dia, né? Aí trabalhos assim mais elaborados, assim, aí dá para você ter um pouco mais de calma também, sim, né? Acho que é um pouco isso, assim. E que conselho você daria hoje para um estudante de jornalismo que pretende seguir nesse ramo do fotojornalismo? Puxa, olha, talvez assim se especializar em algum determinado tema, assim, sabe? Eu, por exemplo, lá no jornal, eu tenho um pouco, acho que essa característica de sempre estar tentando emplacar alguma história assim relacionada à cidade, sabe? Ou seja, algum personagem que eu encontrei, que eu quero contar a história, ou algum fato assim que eu estou percebendo que não está muito em evidência e que a gente precisava falar. E algumas vezes, assim, ao longo do tempo que eu estou no jornal, fazer a história toda, entendeu? Escrever, fotografar, claro, né? E às vezes até filmar também, fazer o vídeo. Então, eu acho que para mim, isso no meu caso, eu acho que se tornou, né, ao longo do tempo um certo diferencial, assim. Mas tem gente, por exemplo, que gosta muito de esporte,
Então o cara vai ser fotógrafo esportivo, né? A hora que aparecer uma Copa, uma Olimpíada, vai ser o cara que vai ser lembrado, né? E por aí vai, né? De repente um cara, um profissional super talentoso para retratos, né? Porque hoje em dia a gente faz muito retrato também no fotojornalismo, né? E é um ramo que é bem interessante também de você se especializar e fazer bem, né? Independente se você é especialista ou não, é uma coisa que você tem que saber ter um certo domínio, né, do retrato, porque é um tipo de pauta que a gente faz muito hoje em dia, né? Tem as fotos de gastronomia também ligadas ao fotojornalismo, porque tem muita coisa do caderno de gastronomia, dos jornais, das revistas, né, que também é bem interessante, é um ramo legal, né? Eu acho que é isso, você tem que ser um generalista, eu acho, né, um generalista bom, e ao mesmo tempo um especialista bom em algum tema, sabe? Que para você ser lembrado, assim, né? Quando tiverem, por exemplo, putz, a gente precisa de um fotógrafo bom para um prato de comida, lembra dele, assim, né? Ou do esporte, ou do retrato, né? Enfim, eu acho que é um pouco isso, assim, sabe? Bom, foi boa a conversa, mas agora chegamos, infelizmente, ao final. Legal, gente. Chega ao fim mais um Planeta SPM e hoje eu tive a honra, junto com o Luca, de receber o Thiago Queiroz para falar sobre fotojornalismo. Muito obrigado, Thiago. Bom, eu que agradeço o convite de vocês aí da universidade, muito bacana o bate-papo aí, espero ter contribuído. Com certeza. Bom, esse programa ficará disponível também para você acompanhar quando quiser no site do portal de jornalismo da SPM. Acompanhe também nossas páginas no Facebook e no Instagram para ficar por dentro das novidades. Até a próxima!